Hare Krishna, muito boa tarde ou boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela ISCOM Rio de Janeiro e aos que irão assistir depois a gravação. Nós passamos algumas boas semanas lendo a introdução da Bhagavad Gita, que é uma introdução bastante longa, deve ter 40 páginas por aí. É uma introdução bem bela. Inclusive, todas as introduções de todos os livros de Prabhupada são especialmente especiais. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Porque todas elas, Prabhupada dá a síntese de toda a literatura que ele vai falar, e ele fala ainda várias outras coisas, né? Então, eu acho que a gente podia fazer tipo um compilado só de introduções que Prabhupada escreve nos seus principais livros, né? Seria bem legal. Já chegou aqui com a gente a Bhaktidá, Hare Krishna, a Bhaktidá está todo dia aí conosco. Temos aqui Wagner Fernandes, eu acho que esse rapaz aqui eu ainda não conheço, se pudesse se apresentar, por favor. Temos a Bhaktin Carla Devidas, Hare Krishna, Bhaktin Carla. Tudo bom com você? Você é de onde? Carla e Wagner, se puderem se apresentar, tá bom? Vrajagopi também entrou aqui. Ela está aqui no templo também, né, conosco, cozinhando. E é isso. Fizemos a introdução da Bhagavad Gita e a introdução foi assim, Prabhupada, ele explicou o motivo pelo qual ele traduziu e comentou esse livro, e ele também falou o porquê que nós temos que ler esse livro. Ele falou como que a gente tem que ler esse livro e etc. Então, quem não acompanhou as lives de introdução, super indico vocês a ler essa introdução, tá bom? Então, hoje, talvez a gente não leia o primeiro verso, a gente vai fazer só uma contextualização, tá bom? A gente vai fazer uma contextualização da Bhagavad Gita. Apareceu aqui o Klesman também, o Laércio, e a Carla disse que está morando atualmente em Mato Grosso. Legal. Também entrou aqui Nelson Macedo, Hare Krishna. Então é isso, sem mais delongas, vamos fazer uma breve contextualização da Bhagavad Gita, da história, né, por trás de tudo isso. E também, se der tempo, a gente lê o primeiro verso, mas eu acho que não vai dar tempo, tá bom? Deixa eu ver se o comentário de Prabhupada não é tão longo, mas vamos lá. Repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Também temos aqui conosco presencialmente a Krishna Mai. Dá um alô aí pra galera, Krishna Mai. Ela acabou de chegar de viagem, passou umas semanas em São Paulo e é isso aí. Daqui, talvez amanhã ou depois, ela vá voltar a dar aulas aqui, tá bom? Sei que vocês já devem estar enjoados da minha cara. Tô brincando. Então, a Bhagavad Gita é o seguinte. A Bhagavad Gita, a palavra Bhagavad vem da palavra Bhagavan, que significa o todo opulento. Bhagavan significa isso, o todo opulento. Existem 6 tipos de opulência e Krishna tem todas essas 6 opulências de forma plena. Deixa eu só desligar aqui as notificações. Vamos lá ver se a gente relembra quais são essas 6 opulências. Se vocês puderem ajudar também aí de casa, tá? Beleza, Krishna, não existe ninguém tão belo quanto Krishna, nem mais belo do que Krishna. Renúncia, não existe ninguém tão renunciado quanto Krishna ou além dele. Riqueza, ninguém é tão rico quanto Krishna ou mais do que ele, ninguém é mais forte do que Krishna ou igual a ele. Conhecimento, ninguém é tão inteligente, né, quanto Krishna ou igual a ele. E poder, acho que é esse, né, o poder. Então ninguém é tão poderoso quanto Krishna ou
ou mais poderoso que ele. Aqui a Carla também nos ajudou, botou aqui fama, beleza, riqueza, renúncia, faltaram esses dois, né? Então tá, então Bhagavad, ver essa palavra Bhagavan, e inclusive a palavra Bhakti também vem da mesma raiz, né? Tudo que começa com Bhak, alguma coisa, tem essa mesma raiz, que eu aprendi com o Guru Sivananda numa aula que ele deu lá na Ecovila Govardhana. Então Bhajan, Bhakti, Bhagavan, Bhajana, enfim, todas essas palavras, ela tem a mesma raiz, que é Bhaj, que significa compartilhar. Então Bhakti, na sua tradução assim mais literal, seria compartilhar, né? E isso é bastante interessante, porque mostra que Bhakti não é pra gente, assim. Também nos beneficia, mas Bhakti é para o mundo. Por isso que Prabhupada coloca que a essência do movimento Hare Krishna é a pregação. Nós estamos aqui para pregar, né? Para propagar a consciência de Krishna para o mundo. Quer dizer, nós estamos aqui para sermos instrumentos, né? Quem vai fazer isso é Prabhupada, através da sua literatura. Então é isso. Então, Gita significa canção ou poema. Então, Bhagavad Gita significa a canção do Senhor, ou a canção do Supremo, a canção de Krishna, o poema, né, de Deus. E eu acho que caiu a internet. Não caiu não. Então, Bhagavad Gita significa isso, a canção do Supremo, ou a canção do Senhor, tá bom? Esse livro, ele conta a história de uma guerra, e essa guerra realmente aconteceu há 5.000 anos atrás. Só dar um alô aqui, acabei de ver um amigo nosso, acabou de chegar aqui, que é o Purushottam, é um indiano que mora bem aqui do lado. Ele não deve estar entendendo nada, porque ele não fala português. Mandou um Hare Krishna aqui. Hare Krishna Purushottam, meu amigo, Hare Krishna. Ele é muito legal, muito gente fina, um indiano. Então tá, né? Voltando ao assunto. Então essa história realmente aconteceu há 5.000 anos atrás, mas ela também, assim, representa, além do seu momento histórico. Ela tem seu momento histórico, mas também tem o seu lado filosófico. Então a Bhagavad Gita é tanto um livro filosófico, quanto um livro histórico e também um livro espiritual. Ok? Então a Bhagavad Gita é isso. Se alguém perguntar o que é a Bhagavad Gita, significa a canção de Deus. Fala o quê? Fala sobre uma batalha. E falando mais assim detalhadamente sobre essa batalha, a gente precisa voltar um pouco no tempo para poder entender o momento que os guerreiros estão ali na batalha, né? Assim, para quem já leu o Mahabharata, o Grande Bharata, etc., sabe como é difícil tentar explicar esse contexto, porque assim, é uma história muito longa, ela tem vários detalhes e é uma história muito assim fabulosa e muito rica de detalhes, né? Não sei se vocês já assistiram uma série chamada Game of Thrones, né? Jogo dos Tronos. É bem melhor do que Game of Thrones, inclusive com certeza Game of Thrones, o autor leu o Mahabharata e pegou assim a referência, né? Então vamos lá, só para contextualizar a Bhagavad Gita. Nós sabemos que esse mundo material, ele tem um tempo, né? Nós nascemos, nós crescemos e um dia nós vamos morrer e depois isso sucessivamente. Existe o dia, existe a noite, existe o calor, existe o frio. Então, dessa forma, a gente percebe que toda a natureza material ela é dual. Ora a gente está de uma forma, ora a gente está de outra. Ora a gente está feliz, ora a gente está triste, ora a gente está com calor, ora a gente está com frio. E dessa mesma forma, acontece o tempo. O tempo do mundo material ele também é cíclico, diferente do que a gente aprende na escola, né, tudo mais. Então, esse tempo ele é dividido em algumas partes, para poder a gente ter uma didática, né? Então, existem 4 grandes eras no nosso tempo material. E cada era tem uma diferença muito grande de uma para outra. Porque a partir da primeira era, que é a era mais propícia para a espiritualidade, depois que o tempo vai passando, essa energia, essa potência espiritual, ela vai diminuindo. Então, na primeira era, que é a era chamada de Satya Yuga, é uma era onde nós encontramos pessoas no mundo que todas são devotas, assim, é todo mundo devoto,
e tem um termo técnico para esses devotos, se chamam Paramahansas. Paramahansas é como se fossem cisnes. Então imagina um lago, aquela coisa linda, com vários cisnes, aquele cenário muito belo. Assim era Satya Yuga. Era tão perfeita a era que as pessoas elas apenas precisavam meditar. Então o processo da era a meditação. A pessoa meditava, sentava, fechava os olhos, ela já conseguia assim praticar a autorrealização, praticar a espiritualidade. Tanto que naquela época não precisava cozinhar. Você ia pela floresta, você pegava uma fruta e você tinha, as vacas eram muito felizes, né? A gente tinha essa, a gente não sei se se eu já passei por essa era alguma vez, mas nessa era as pessoas eram todas muito pacíficas, muito felizes, não havia guerra, todo mundo ficava bem à vontade assim no mundo, eram todos espiritualistas, né? Todos eram devotos. Só que aí tem um porém. Essa era de Satya Yuga, ela tem esse lado positivo, porém o nosso universo ele também é separado em três partes. Ele é separado em três partes, né? Existem 4 eras e existem 3 níveis no nosso universo. Os planetas superiores, os planetas intermediários e os planetas inferiores. Então, isso faz com que a energia espiritual ela possa se manter muito compactada em um local do universo e em o outro é o contrário, né? Então, nessa era de Satya Yuga, existia uma área do universo em que essas pessoas, né, chamadas de Paramahansas, os devotos avançados, eles conviviam em paz, em harmonia, e em outro lugar do universo existiam as pessoas que tinham tendências egoístas, tendências invejosas, tendências hedonistas. Só que o tempo vai passando e essas energias elas vão começando a perder a sua distância, elas vão se aproximando assim, né? Então na terceira era, que é a era de Treta Yuga, essa energia, né, digamos assim, entre aspas, né, a boa e a má, ela começa a conviver nesse mesmo planeta, que a gente chama de planeta Terra. Então, em Treta Yuga, a gente já percebe que existe uma influência, assim, realmente hedonista, né? Uma influência ímpia. Porém, ainda fica muito afastado, né? Imagina, fica do outro lado do planeta, então ainda existia um ambiente em que você podia trabalhar a sua espiritualidade. Porém, na terceira era, a era de Dwapara Yuga, essas duas energias, elas começam a se misturar ainda mais, elas começam a se aproximar mais. Então, ao invés delas ficarem separadas entre o universo, depois entre planeta, elas começam a mesclar na mesma família. E é exatamente esse o ponto da Bhagavad Gita. Porque a Bhagavad Gita, ela acontece justamente no final do Dwapara Yuga, que é essa terceira era que nós estamos falando, tá bom? E só para, assim, em termos de curiosidade, a era de Kali Yuga, a energia, né, a energia divina e a energia ímpia, ou demoníaca, né, como também é chamada, ela se mistura tanto que ela está dentro de cada um de nós. Então, cada um de nós tem essa energia ímpia e essa energia divina dentro dos nossos corações, né, dentro da nossa mente. E quem vence é aquele que a gente alimenta mais, né? Tem até um verso já, tem um ditado popular que diz que, eu não sei de onde eu acho que são dos indígenas norte-americanos, que dentro de nós existem 2 lobos, o lobo bom e o lobo mau, né? O lobo mau, o lobo ruim. Aquele que vence a batalha é quem nós mais alimentamos. Então, na era de Kali Yuga, a energia ímpia e a energia divina ela está completamente misturada. Não existe um local assim que você vai encontrar uma pureza 100% radiante como nas outras eras. Então, a Bhagavad Gita acontece numa guerra, só que essa guerra ela tem um contexto, né? E o contexto dela é o seguinte: na primeira era, que é a era de Satya Yuga, as duas energias, a divina e a demoníaca, elas estavam separadas por polos dentro no universo, né?
Então, nesse momento, existiam grandes guerras entre os devas, que são assim chamados deuses ou semideuses, com D minúsculo, e os asuras, né, que são os seres realmente barra pesadas. E eles lutavam assim guerras interestelares, assim uma coisa muito poderosa, né? E essas guerras, elas sempre aconteciam, né? Os semideuses, os asuras, que são os demônios, eles queriam pegar o poder dos devas, porque como os asuras eles são ateus, eles acreditam que podem matar até mesmo Vishnu, né? Que é Krishna, como também é conhecido Krishna. Então os asuras eles estavam a todo momento tentando lutar contra os semideuses para poder matar o principal dos semideuses, né? Que é Vishnu, porque Vishnu, quando ele via que a coisa estava ruim para os devas, quando ele via que eles iam perder, né, entre aspas, a batalha, ele vinha e acabava com os asuras, né? E isso acontecia várias vezes. Só que os asuras, eles são inteligentes, materialmente inteligentes. Eles usam a sua inteligência para coisas ruins. Então eles perceberam que a era de Dwapara Yuga estava se aproximando. Então eles tiveram a seguinte ideia: existe um planeta, enfim, né, nosso universo ele é muito grande, mas eles falaram, né, existe um planeta onde existem brahmanas, existem devotos Vaishnavas, que são os devotos de Vishnu. Então eles pensaram que se eles viessem para esse planeta Terra, onde tem os Vaishnavas, e eles acabassem com os Vaishnavas, o poder de Vishnu iria diminuir, porque é assim que funciona, tanto para os asuras quanto para os semideuses. Eles se mantêm poderosos porque eles têm devotos, né? Eles têm pessoas que fazem adorações e eles vão ganhando o poder a partir dessas orações e sacrifícios. E isso também é para os asuras, né? Para os seres demoníacos. Eles recebem o que a gente chama de punha, porque eles mesmos não podem, pelo esforço deles, ganhar mais karma, né? Tipo, trabalhar para poder ter um karma muito positivo. Então, o que eles fazem? Eles precisam de devotos, por isso que tem muitos mestres espirituais que precisam de muitos discípulos para que ele consiga manter o seu poder, né? De ler mentes, de levitar, de sair fogo da mão, essas coisas, né? Então, da mesma forma, os asuras pensaram, vamos fazer o seguinte, vamos lá para aquele planeta. Isso foi depois deles terem perdido uma guerra, assim, uma batalha muito sangrenta. Enfim, tem todos os detalhes, mas não vai dar tempo para contar. Aí, o que aconteceu? Eles vieram para esse planeta, só que eles tiveram, olha a sacada, né? A inteligência demoníaca. Eles pensaram assim, nós vamos lá para aquele planeta, mas vamos encarnar em tigres, vamos encarnar em cobras, em animais selvagens, em animais peçonhentos, porque os grandes sábios, os Vaishnavas, eles moram na floresta. Dessa forma, a gente vai poder tá nessa floresta, acabar com os Vaishnavas e não vai acontecer nada conosco, porque os animais eles não acumulam karma. O tigre é normal ele caçar, ele é carnívoro, essa é a natureza dele. Então eles pensaram, se a gente for como seres humanos, o que vai acontecer? A gente vai matar os Vaishnavas e a gente vai acabar pagando, né? Porque eles também são dhármicos. Os asuras, diferentes dos asuras agora, de Kali Yuga, eles têm uma ética ainda, diferente dos nossos asuras atuais, que eles fazem qualquer coisa e não pensam em nenhum tipo de assim, contra, enfim, algum tipo de justiça, né? Então, o que acontece? Eles vêm aqui, a primeira horda de asuras começam a vir como tigres, como leões, né, como cobras. Aí eles pensaram, quando tiver mais fraco, né, de Vaishnavas no mundo, o que a gente faz? Nós vamos nascer na família dos grandes reis, nós vamos nascer na família dos imperadores, vamos nascer nas grandes dinastias, porque dessa forma a gente vai adquirir por nosso próprio direito o planeta Terra. Nós vamos dominar o planeta Terra de uma forma justa, nós vamos nos tornar herdeiros dos grandes imperadores, dos reis,
etc. Então eles começam a perceber essa chegada de Dwapara Yuga, começam a vir como animais e depois começam a entrar na família dos grandes imperadores. Então existe a primeira linhagem dos grandes imperadores. Ah tá, uma coisa é que os devas, os semideuses, eles sabem dessa história, né? Eles sabem dessa artimanha, porque o mestre espiritual, assim, entre aspas, dos Asuras é um Brahmana, e ele sabe que os Asuras eles vão fazer uma grande besteira. Então ele vai lá com os outros semideuses e fala, olha, eles estão planejando isso. Aí os semideuses, eles começam também a articular. É tudo muito articulado, assim, é uma jogada política assim, interestelar incrível, né? E tudo acontece no nosso planeta Terra. Então, o que acontece? Os devas, eles também começam a influenciar as famílias dos imperadores. Então, eles fazem um primeiro casal, que é o Vasu e a Giriki, se eu não me engano, o nome da imperadora. O Vasu, ele é um imperador de uma família que eu esqueci o nome, e a Giriki, com tracinho no final, Giriki, ela é a herdeira do trono dos Kurus, né? Então ele é de uma família muito poderosa, de grandes imperadores, e ela também é de uma família muito poderosa, de grandes imperadores, só que ela é uma filha única, descendente dos Kurus, que é descendente dos Bharatas, né? Por isso que se chama Mahabharata, o grande Bharata. Então a Giriki, ela é a descendente, e daí ela tem 5 filhos. Ela tem 5 filhos, eu não vou lembrar o nome dos 5, mas de uma forma assim escondida, de uma forma de uma forma assim muito inteligente, ela tem mais uma filha que se chama Satyavati. E essa filha chamada Satyavati, ela fica escondida numa aldeia de pescadores. Por quê? Porque ela é a pessoa que tem a missão de ter filhos que irão assim, lutar contra os Asuras dentro da mesma família, né? Essa é a segunda geração, a geração da Satyavati. É uma história muito longa, eu estou cortando muita coisa, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso falar em quais livros vocês podem encontrar essas informações. Então tá, tem o Vasu e a Giriki, eles têm os 5 filhos, mais a Satyavati, que é a segunda geração. E os Asuras, eles começam a entrar a partir da terceira geração. Então, os 5 filhos de Vasu e Giriki, eles começam a ter filhos que já são esses Asuras que estavam perdendo as batalhas, né? Com os Devas há muito tempo atrás. Então, a partir daí, os netos, né, da primeira geração começam a minar essa família. E o principal deles se chama Jarasandha. Quem conhece o Mahabharata sabe quem é o Jarasandha e já deve ter ficado aí rangendo os dentes, porque o Jarasandha é muito barra pesada. Aí daí eles começam a fazer várias articulações, né? Aí temos a quarta geração, a Satyavati tem um filho, né, chamado Vyasadeva, que é o escritor da Bhagavad Gita, e ela tem mais um filho, que seria o rei, né, seria o grande imperador, que já é a 4ª geração. Ela queria que o filho dela, né, fosse o imperador. Na verdade, enfim, é uma história muito longa, eu não vou contar aqui. Mas acontece que o filho que ela tem, que deveria ser o imperador, ele acaba falecendo. Então, daí nasce... deixa eu ver se eu não vou falar besteira. Isso. Aí, depois disso, ela tem alguns netos, que são os famosos Pandu, Dhritarashtra... Ou são filhos dela, Pandu? Não, Pandu, Dhritarashtra e Vidura são filhos de Vyasadeva. Ah, são netos dela, isso, Satyavati. Isso, são os netos de Satyavati, né? Então, ela tem 3 netos. Ela tem o Pandu, o Dhritarashtra e o Vidura.
Aí a família já está muito grande, já tem muitos asuras, já tem muita gente, já tem muitos devas, muitos devotos, muitos Vaishnavas, mas vocês já perceberam como é que os asuras eles começam a entrar no nosso planeta. Eles entram através dessa família, da família real. E a quinta geração é a geração dos Pandavas, tem o Arjuna, tem o Yudhishthira, tem Bhima, e do outro lado, os filhos de Dhritarashtra, tem Duryodhana e mais 100 filhos, assim, muito demoníacos, né? São todos demoníacos, né? São todos asuras. Então, chega nesse momento, né? Em que os asuras, eles começam a querer botar o plano deles, depois de 5 gerações, eles são muito pacientes, né? Eles são yogis. Então, depois de muita paciência, eles vão tentar colocar o principal dos demônios, assim, como imperador do mundo, que é o Duryodhana. Só que Krishna, né, também está ali participando dessa grande história. Nós temos outros grandes sábios nesse momento, como Narada Muni, e todos eles tentam de forma pacífica, de forma política, de todas as maneiras, tentar convencer esses asuras a não ficarem, né, no trono. Tentaram de todas as formas seguir o Dharma, porém, como eles estavam dentro da família, eles tinham direito também de ser os reis, né? Mas eles queriam ser o imperador, ele queria ser o imperador, né? O Duryodhana. Então, dessa forma, ele queria acabar com os Pandavas, que é o lado dos semideuses, né? Dos devas. Aí, nesse momento, é que vai acontecer a Bhagavad Gita. Depois de toda essa história que começa lá em Satyayuga, vem Treta Yuga, Dwapara Yuga e chega nessa grande batalha. Obviamente, foi Krishna que arquitetou tudo isso, ele é muito inteligente. Então, chega nesse momento aqui da grande batalha. É a última grande batalha entre devas e asuras. Então, quando não existe mais nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de diplomacia para fazer com que a guerra não aconteça, todos ali, né, naquele momento, eles percebem que a guerra vai ter que acontecer. E a gente pensa assim, por que eles têm que matar assim, né, os seus próprios parentes? Primeiro que eles já são asuras, né? Eles já têm várias vidas, eles vão nascendo e morrendo só para conseguir conquistar o poder, para poder acabar com o mundo, né? Eles querem explorar o mundo de todas as formas. Porém, existem... Antigamente, né, muito antigamente, nessa era védica, existiam 6 crimes pelo qual uma pessoa ela poderia sofrer a pena de morte. E a pena de morte, naquele momento, não era como uma punição, era como uma proteção para que a pessoa não continuasse fazendo aquilo que ela poderia fazer, né? Ainda mais, né? Se uma pessoa ela é um assassino em série, aí a pena de morte vinha para acabar com aquela matança, a pessoa ela ia ser protegida. Só que os Kurus, né, vamos chamar assim, que é encabeçado por Duryodhana, eles cometeram todos os 6 crimes do qual uma pessoa podia receber essa pena de morte. Eles tocaram fogo numa casa com uma família dentro, eles envenenaram a comida deles, e enfim, eles foram fazendo uma sequência de crimes, e o último... e o pior, né, eles tentaram violentar a esposa de Yudhishthira, a esposa do imperador por direito, né? Então, nesse momento, aí não tinha mais conversa. Eles tentaram de tudo, mas os Kurus, encabeçados por Duryodhana, eles estavam irresolutos, eles queriam acabar com a vida dos Pandavas, né? E eles só foram protegidos porque Krishna estava ali também. Inclusive, esse momento que eles tentaram violentar a Draupadi, né? É muito, assim, significativo, porque o contexto é grande, mas eu vou resumir, né? Existia uma assembleia, tinham todos os Kurus, todos os Pandavas, tinham grandes generais, coronéis, tudo mais assim do mundo. E o Duryodhana, né, que é o grande Asura, ele tentou assim raptar, né, pegar à força essa devota chamada Draupadi, para poder humilhá-la e humilhar também os Pandavas assim na frente de todo mundo. E ele tentou arrancar assim o sari dela, né, a roupa dela,
E no momento, por conta de um contexto muito grande, ela não recebeu a ajuda de ninguém. E ali tinham muitos generais poderosos, como Bhisma, tinha Dronacharya, nossa, tinha muita gente importante. E ninguém podia ajudá-la naquele momento. Então, ela segurando o seu sari, né, ela olhou para um lado, assim, olhou para todos os lados, viu que ninguém poderia ajudá-la. Aí ela começa a orar para Krishna, através do nome Govinda, né? Ela pede para Govinda ajudá-la, e nesse momento Duryodhana começa a puxar, do Shasana que puxa, do Shasana começa a puxar o sari, e Krishna vai mandando assim muito sari para ela, e ele nunca acaba, né? Dessa forma ela foi protegida. E a partir desse momento começa a grande escalada para a batalha de Kurukshetra. Só para finalizar, Krishna, ele era primo tanto de Arjuna, que é, digamos assim, entre aspas, o principal do lado dos Pandavas, e do outro lado tinha Duryodhana, que era o principal do lado dos Kurus, né? Dos Asuras. Então, os dois, eles começaram a fazer uma campanha muito grande para conseguir exércitos, né? Antigamente tinha isso, quando você ia iniciar uma batalha. Hoje em dia também existe, né? Como, por exemplo, aqui, né, na Venezuela, o presidente, ele está querendo assim, adicionar, né, no seu território um lugar chamado... esqueci o nome. E esse território pertence à Guiana, né? E ele diz que não pertence à Guiana, só que a Guiana é um país muito pequeno. Então, Guiana está pedindo ajuda para todos os seus amigos, né? Todos os seus aliados. Inclusive, acabou de chegar um super navio da Grã-Bretanha aqui na região para poder mostrar assim, o seu apoio, né? Etc. Então, da mesma forma, eles estavam fazendo isso, né? Arjuna e Duryodhana, eles estavam procurando ajudas para poder fazer a sua batalha. E os dois foram pedir ajudas para um rei chamado Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, mas que ele também tinha um papel ali na sociedade. Naquela época, ele era o rei de Dwaraka. Então eles foram lá buscar ajuda para Krishna, e os dois chegaram assim no quarto em que Krishna estava, só que ele estava dormindo. E Arjuna, né, que chega primeiro... Qual é que chega primeiro? Duryodhana chega primeiro, só que como Duryodhana ele é um asura, ele é muito arrogante, então ele fica próximo da cabeça, assim, ele senta, né, próximo da cabeça de Krishna, e Arjuna chega depois e senta-se aos pés, né, de Krishna, porque Arjuna é um devoto, então ele era muito humilde. E quando Krishna acorda, quando a pessoa acorda, né, ela vai levantar a cabeça, ela olha para baixo, olha para os seus pés, e olhou para Arjuna, né? Aí ele fala assim, Arjuna, você está aí, né? Obviamente ele já sabia que eles iriam ali, ele estava dormindo só para fingir, né? Você está aqui. Aí na hora que ele olha para o lado, assim, Duryodhana, você também está aí? O que vocês querem, né? Ele já sabia o que eles queriam. Aí ele falou assim, eu sei que vocês querem alguma coisa de mim, mas para ser justo, na hora que eu acordei, eu olhei primeiro para Arjuna, então eu vou deixar Arjuna falar primeiro. Aí Duryodhana até fala, não, mas eu cheguei primeiro e tal, né? Mas não. Aí ele fala, não, Arjuna, pode fazer seu pedido. Aí ele fala, né, eu quero o seu apoio na guerra, eu quero que você lute ao meu lado. Aí Krishna fala o seguinte, olha, para eu ser justo, eu vou fazer o seguinte, um de vocês vai poder ficar com o meu exército e o outro vai ficar comigo. Eu vou ficar do lado dessa pessoa, só que tem um porém, eu não vou pegar em arma, eu não vou lutar, eu só vou ficar do lado mesmo. Aí Arjuna fala, tá bom, eu quero que você fique do nosso lado, né? Ele não estava ali querendo o exército. E Duryodhana ficou feliz da vida, porque o exército de Krishna era muito bom. A cidade, né, Dwaraka, ela era uma cidade muito famosa, porque antigamente, até mesmo na Idade Média, quanto menos portões uma cidade tinha, era mais seguro. Então, quando se criava, né, os castelos e as cidades, tinham um muro em volta e tinha um portão no máximo, assim, 2. Mas quanto menos portões, melhor, porque era mais seguro. Assim, quando vinha o exército, ele teria mais trabalho de entrar, porque todo o exército do castelo ficaria só naquele portão. E Krishna, a cidade de Krishna tinha muitos portões, tinham vários portões, só para ele mostrar que ele não tinha medo de ninguém, pode vir, não tem problema. Tem até uma guerra que ela é aérea, então Krishna ele se protege. Enfim, Krishna
Tem várias e várias histórias, né? Então, dessa forma, Arjuna fica com Krishna e Duryodhana fica com o exército de Krishna. E Duryodhana tinha um exército muito, muito, muito maior do que o exército de Arjuna. Mas, mesmo assim, Arjuna estava ali com o seu primo e com o seu amigo. Então, esse é o contexto muito resumido da história da Bhagavad Gita. A história é muito grande. Realmente é importante ler o Mahabharata para poder entender. E eu indico que vocês leiam o Grande Bharata. Eu não estou com ele aqui. Quem quiser pode mandar uma mensagem aí depois que eu posso mandar o link onde vocês podem adquirir. Aí vocês vão entender a Bhagavad Gita de uma forma bem mais interessante. Então vou dar mais um alô aqui para os meus amigos. Temos o Bhakta Adriano, Hare Krishna está todo dia aqui com a gente, está no Mangala também. A Bhaktidá está por aqui. A Carla também, Lila Govinda, a Vishaka. A Fernanda Marques, você não vinha hoje, Fernanda? A Vraja Gopi falou que você vinha hoje. A gente até fez um negócio... Não, brincadeira. A gente ia fazer aqui o encontro normal mesmo, né? Temos a Mirelle. Mirelle, eu acho que eu não conheço a Mirelle. Se pudesse apresentar, por favor, tá bom? Temos a Mônica também. Hare Krishna, Mônica, lá da região dos lagos, né? Região dos lagos. Eu confundo com região oceânica, que é Niterói. Região dos lagos, isso. Temos o Bhakta Clemilton, lá de Manaus. Clemilton, você vai ser iniciado agora em fevereiro? Diz aí, por favor, você vai lá para... Eu acho que eu já perguntei isso, mas eu esqueci a sua resposta. E o Clemilton tem uma pergunta. Quem tiver perguntas, por favor, manda aí, tá? A pergunta dele: é possível dizer que a origem da restrição de práticas jogos de azar vem dessa história onde os Pandavas perdem tudo em um jogo de azar? Nesse caso, Yudhishthira agiu como um viciado em jogos? Essa daqui é uma pergunta muito boa. Ela é muito interessante, porque no momento, eu falei de Draupadi, né, que ela estava no meio da assembleia e o sari, né, a roupa dela foi puxada. É nesse momento, né, os jogos de azar? Nesse momento, Duryodhana, que era muito maligno, ele vicia, né, uns dados e ele chama Yudhishthira para jogar. E como Yudhishthira era um kshatriya, ele não podia negar a luta, né? Ele tinha que ir lá e representar. Só que os dados estavam viciados, então ele começou a perder várias coisas, né? E ele começou a apostar assim, várias e várias coisas maiores para poder tentar ganhar, mas aí no final das contas não deu certo, né? Ele perdeu mesmo. Só que tem um ponto aqui, Clemilton. Acharya Deva, Hridayananda Das Goswami, ele é um grande estudioso do Mahabharata e ele fala que a história não foi bem assim. Inclusive, esse Grande Bharata, o Grande Bharata, esse livro que ele escreveu, ele escreve de uma forma que até Satyavati, que é vista de uma forma por outros Mahabharatas, ela é vista de uma forma negativa. Parece que ela que queria colocar seus filhos ali como o rei, e Satyavati, Acharya Deva, ele explica como que ela era santa, como que ela sempre foi pura e ela sempre teve a melhor das intenções. Então, o Mahabharata, infelizmente, é um livro que ele não é um livro, assim, como é que podemos dizer, fidedigno. O Mahabharata, ele ganhou várias traduções, diferente da Bhagavad Gita, diferente do Srimad Bhagavatam, que são livros, em todo lugar do mundo é o mesmo sânscrito, mas o Mahabharata não. Pessoas que têm uma linha filosófica muda, né, e coloca lá que Bhishma, que era o principal general, fala que ele disse tal coisa. Em outro lugar da Índia que você vá, Yudhishthira falou tal coisa, em outro lugar falou uma... Enfim, é uma confusão, o Mahabharata. Então, essa história de jogos de azar, ela é muito estranha. Tem várias coisas no Mahabharata que são meio estranhas, sabe? Por isso que o Mahabharata não pode ser fonte de informação para nós devotos. Quando a gente está numa palestra, numa aula, a gente não pode simplesmente citar uma parte do Mahabharata porque a gente não tem confirmação de que aquilo pode ser verdadeiro. Diferente da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, ela é Amala, ela é imaculada. Assim como o Srimad Bhagavatam, né, que é chamado de Amala Purana, o Purana imaculado. Mas agora, respondendo a sua pergunta,
sobre a questão de jogos de azar. Isso é falado no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, o capítulo... Nossa, eu não vou lembrar, mas é lá pro final, acho que é capítulo 15, são 19 capítulos no primeiro canto, e tem uma série de capítulos que vai falar sobre como esses princípios, né, a quebra dos princípios começou a entrar no nosso mundo. Porque aqui, quem já conhece os Hare Krishna sabe que a gente precisa seguir 4 votos. Não se intoxicar, não usar nada que vá mexer com a nossa consciência, com a nossa mente, com os nossos pensamentos. A gente não come carne, nem peixes, nem ovos. A gente não pratica promiscuidade, né? Não tem relacionamentos promíscuos. E também o quarto, né? Que é a questão dos jogos de azar. Esses são os 4 princípios que nós devemos seguir, e eles não foram criados assim por Prabhupada, né? Eles estão no Srimad Bhagavatam. E essa parte acontece com o neto de Arjuna. Então imagina, Arjuna é a 5ª geração, né? Então o neto é a 7ª geração, chamado Maharaj Parikshit. Então Maharaj Parikshit é o último imperador, né? E o Yudhishthira era o imperador. Teve o Vasu, teve vários imperadores, e o último é Maharaj Parikshit. E Maharaj Parikshit uma vez estava na floresta e ele viu um caçador maltratando, assim, mutilando as patas de um touro. E ele já tinha mutilado assim 3 patas, né? E ele chega para o caçador já para matá-lo, assim, para acabar com a vida dele. Só que ele pergunta assim: quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Aí ele pergunta, né? Acaso você, touro, você é um deva, né? É um semideus que está sofrendo? E você, caçador, por um acaso você é um asura? O que está acontecendo aqui? Aí é explicado que o touro era o touro do Dharma, e cada pata dele é um pilar, é um desses votos que nós devemos seguir. E o caçador era o próprio Kali, o deus, o semideus, né, que rege a nossa era de Kali Yuga, por isso que é chamada Kali Yuga, né? Então foi nesse momento que os pilares começaram a ser quebrados na sociedade. Só que tem um ponto interessante. Na hora que Maharaj Parikshit vai acabar com a vida, né, do caçador, o caçador fala o seguinte, ele fala: você é o imperador do mundo, você deve proteger todos os seus vassalos, né? Acho que não é, seus súditos. E eu também sou um residente deste planeta, então você deve me proteger também. Você tem que... E o que eu estou fazendo é o meu dharma, é o meu dever como Kali. Então você tem que me permitir morar, assim, habitar em alguns ambientes. Aí Maharaj Parikshit fala: então tá, você pode habitar, né, Kali Yuga, pode habitar onde quer que tenha promiscuidade, onde quer que tenha matança de animais, onde tenha jogos de azar e onde tenha intoxicação. Então é nesse momento que as quebras de princípio começam a entrar na Terra, tá bom? É com o neto de Arjuna, né? Ou seja, também é o neto de Yudhishthira. Aí a sua pergunta é possível dizer que a origem da restrição de práticas de jogos de azar vem dessa história onde os Pandavas perdem tudo em um jogo de azar? Não. Vem lá com Maharaj Parikshit depois de muitos anos, tá bom? Só que só para finalizar mesmo, Kali fala uma coisa, naquele momento o Maharaj Parikshit ele era tão poderoso e tão puro, ele era um imperador santo, um rei santo, que não existia quebra de princípio em seu reino. Então, Kali falou o seguinte: olha, isso que você falou para mim, tudo bem, só que eu não vou poder ficar em lugar nenhum, porque os seus súditos são todos devotos, todo mundo é puro, então eu não vou ter onde ir, porque naquela época não existia promiscuidade, não existia jogos de azar, não existia nada. Aí o Maharaj Parikshit fala: então você pode habitar um 5º lugar, que é onde tenha ouro. Onde quer que tenha ouro, você pode habitar. E Prabhupada, no comentário, fala uma coisa muito mais pesada. Ele fala que existe uma coisa pior do que o ouro, que é o lastro do ouro. Porque antigamente a riqueza ela era
assim, nivelada pelo tanto de bens que você tinha guardado. E os bens principais eram ouro, né? Ouro e propriedades. Então, o dinheiro, né, o papel vem daí. A pessoa tinha um papel que dizia que essa pessoa tem tanto de ouro guardado. Então, quando você dava uma cédula para uma pessoa, o ouro que estava no banco seria transferido para outra pessoa. E isso se chama lastro. É uma representação da riqueza, que não é a riqueza em si. E Prabhupada fala que o lastro é pior que o ouro. E hoje em dia, existe uma coisa pior do que esse primeiro lastro do ouro, né? Que era o papel. Hoje em dia nós temos as cédulas. As cédulas, elas não representam nem o que a gente tem, né, de bens. A cédula, o poder, né, que a gente vê... Opa, quase cai. Quando a gente vê assim, o dólar caiu, o real subiu, o que isso significa? Significa que a gente tem mais riqueza ou menos riqueza? Não, isso quer dizer que a gente tem que confiam menos ou mais na nossa nação. Por isso que quando um presidente ele entra num país, né, ele é eleito, tudo mais, geralmente existe ou uma valorização ou uma desvalorização. Se o mercado confia no presidente, vai ser valorizado. Se desconfia, vai ser desvalorizado, né? A gente vê o que está acontecendo na Argentina agora lá com o Milei, tá, enfim, né? Tá uma loucura. Não estou criticando nem apoiando, por favor, tá? Eu só estou falando o que está acontecendo. Então é especulação mesmo. Então hoje em dia... aí a Vraja Gopi falou exatamente o que eu ia falar agora. A gente nem tem mais papel, agora é tudo virtual, a gente só faz o Pix. Só para ter uma ideia, apenas 8% da riqueza do mundo ela está em papel, né? Está em algo que a gente possa tocar. O resto é tudo digital. E tem uma coisa mais curiosa ainda. Existe muito mais dívidas, o valor das dívidas do mundo são superiores ao dinheiro que existe real. Porque se eu tenho R$2 e eu empresto para Krishna Mai, ela não vai me pagar. Só que ela pega esses R$2 e empresta para alguém. Então, ela está me devendo R$2 e alguém está devendo R$2 para ela. Então, existe R$4 de dívidas, mas existe apenas R$2 verdadeiros. Então, não existe mais nada que nada nesse mundo. Então Kali Yuga tá brincando aí de pega, né? Tá em todos os lugares. Lá no norte tá brincando de pira. Não sei se tem isso aqui. Tá brincando de pira. Pira pega, né? Então é isso. Kali Yuga entra nesse momento, tá? Aí o nosso amigo Classman Laércio pergunta: Kali não é a esposa de Shiva? Sim, mas é outra Kali, tá? Existem muitas Kalis. Assim como existem muitos Shivas. E existem muitos Krishnas também, mas somente um Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Existe apenas um Shiva, que é o principal dos Vaishnavas. E Kali, existe Kali de Kali Yuga, existem vários, são apenas nomes, né? Aí a Bhaktida falou aqui: e agora a gente nem encosta mais nas cédulas, tudo é Pix. Fora as moedas virtuais, tem o Bitcoin, que é uma loucura, é uma coisa muito demoníaca. Aí o Clemilton falou: a impressão que eu tenho é que a prática de jogos de azar aumentou muito nos últimos anos. Você pode perceber que onde quer que haja quebra de princípios, existe um aglomerado de pessoas. Em bares, naqueles brinquedinhos que se aperta um botão que desce uma garra assim para pegar um ursinho de pelúcia, aquilo é tudo manipulado, a força é manipulada, já está tudo configurado ali. E agora tem o Bet, né? Tem Bet Fé, tem Bet Pix, tem Bet tudo agora, tem vários tipos de Bet e tá no jornal, tá no ônibus, tipo assim, a quebra de princípio ela tá completamente legalizada, né? Então a gente vê que existe um perigo muito grande. Inclusive o Gregório do Vivier fez um vídeo pelo HBO, Greg News, né? Que é um programa da HBO, que fala só sobre bets, né? Então, assim, a coisa tá ficando cada vez pior. E somente, as reais, né? As verdadeiras religiões lutam contra tudo isso. Como, por exemplo, os adventistas, eles não tomam também café, não bebem, eles são vegetarianos, a maioria, e eles têm uma consciência assim também dessa questão dos 4 princípios. Mas então é isso, galera. Já são 9h20, meu Deus, estou quase 1 hora aqui. 7h20. Já estou aqui há quase 1 hora falando e vocês aí ouvindo. Eu vi que a Fernanda mandou uma mensagem aqui, eu vou só ler porque ela falou que vinha hoje.
Aí ela deve ter explicado alguma coisa. Ela falou que chegou tarde do trabalho, tranquilo. E ela falou que quer o link do livro. Eu vou te passar aqui depois o link do livro do Grande Bharata. É um livro fantástico. Fantástico, fantástico. Vocês têm que ler o Grande Bharata. Eu li o livro em 1 dia e meio, porque não dá para parar de ler. Eu acordei 3 horas um dia e fui até... Não tinha fome, não tinha nada, assim, só fui lendo. É um livro incrível. E tem o outro que eu ainda não li, que é o Justin Davis, mas que eu quero ler também, só que ele está um pouco caro. Tenho que juntar um pouco de lastro, tenho que deixar a economia crescer, tenho que esperar um novo presidente entrar para poder valorizar o meu real, tá bom? Hare Krishna, desculpa aí qualquer coisa, desculpa a brincadeira, estamos entre amigos, entre família, e é isso aí. E final do ano, teremos Harinama aqui na Barra da Tijuca, tá? Quem quiser participar com a gente, é só chegar por aqui, pode dormir no templo. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada.